Arca da Aliança é um objeto secreto revestido de ouro, conhecido pelos judeus, cristãos e também pelos muçulmanos. Ela também se tornou conhecida por um público mais amplo ao ser retratada em vários filmes. Mas o que é a Arca da Aliança? O texto mais antigo escrito sobre ela é a Torá, encontrada no Tanakh judaico e no Antigo Testamento da Bíblia. Ela nos fala sobre o Deus Supremo, aquele que afirmava ser o Criador do planeta Terra. Ele escreveu 10 leis em 2 tábuas de pedra. Essas pedras foram então colocadas em um baú revestido de ouro. O próprio baú foi então fechado com um assento ou tampa, com 2 querubins, um de cada lado da tampa. A arca era usada para 2 propósitos diferentes. Era acima desse assento que o Criador da Terra se manifestava como a lei, e a arca funcionava como um trono para o Criador. Em segundo lugar, ela foi colocada em um sistema de santuário junto com outros objetos sagrados. Ninguém tinha permissão para entrar na sala que abrigava a arca, exceto uma vez por ano. Nessa ocasião, um sumo sacerdote levava sangue para dentro da sala e colocava o sangue diante da arca e sobre o assento da arca. Isso simbolizava como as transgressões do povo contra a lei na arca haviam sido levadas à justiça, pelo sangue de um substituto sendo apresentado diante do trono. Mais tarde, ela foi transferida para o primeiro templo em Jerusalém. Em algum momento, antes dos babilônios cercarem a cidade e destruírem o templo, presume-se que ela foi escondida ou que desapareceu. Desde então, muitos estudiosos, teólogos, historiadores e arqueólogos têm se perguntado o que aconteceu com ela, ou mesmo se ela realmente existiu. Foi um fato ou foi um mito? Ninguém tinha permissão para tocar na arca. Em mais de uma ocasião, aqueles que violaram essa lei foram fulminados. Ela também acompanhava os israelitas nas guerras. Quando foi capturada pelos inimigos, eles foram atingidos por pragas até que a devolvessem aos seus guardiões. Acreditava-se que ela possuía poderes mágicos. Ao longo dos anos, muitos caçadores da arca procuraram a Arca da Aliança ou tentaram entender o significado da arca. Muitos fizeram réplicas dela. Mais de um afirmou tê-la descoberto, mas até agora ninguém apresentou provas de suas descobertas para que pudessem ser examinadas. Mas uma afirmação se destacou de todas as outras de uma forma muito especial e comovente. O desaparecimento da arca tem sido um mistério por muito tempo. Todas as fontes que mencionam seu local de esconderijo foram escritas muito tempo depois de seu desaparecimento e claramente se baseiam em lendas ou até mesmo em suposições. A última vez que ela foi mencionada na Bíblia foi quando o rei Josias ordenou que fosse recolocada no templo. Mas também sabemos que a Babilônia conquistou Jerusalém nos dias do filho de Josias, mais de 35 anos depois. Um aspecto interessante disso é que não há menção à arca, embora outros itens que teriam sido levados sejam mencionados. No entanto, o livro dos Macabeus, que surgiu várias centenas de anos depois do seu desaparecimento, afirmava que a arca tinha sido escondida na montanha onde Moisés viu a terra prometida, antes de morrer. O livro de Baruque, um livro ainda mais recente, afirmava que Deus permitiu que a terra sob Jerusalém a engolisse e que a arca ressurgiria, no final, vezes. E a literatura medieval afirmava que a arca havia sido levada para a Etiópia, e algumas especulações do século XX incluíram o Egito e até mesmo a Irlanda. Mas o que é a arca e onde ela está pode estar realmente relacionado.
A principal função da Arca da Aliança era ser o trono governamental de Deus em seu templo terrestre. Mas a Arca tinha muitas atribuições fora do santuário e não se limitava aos rituais sacrificiais, tanto dentro quanto fora do sistema do santuário. A Arca era usada para defender o direito de Deus como juiz e único verdadeiro Deus e Rei de toda a terra. Sua reivindicação a esse direito estava escrita na lei dentro da Arca, que declarava que ele era o Criador e que, portanto, a terra lhe pertencia. O Deus da Bíblia disse: a Arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Pois toda a terra é minha. Porque o Senhor Altíssimo é temível. Ele é um grande rei sobre toda a terra. É por isso que a Arca ia à frente na guerra contra a cidade de Jericó. Mesmo que essa cidade não o aceitasse como Deus ou como a autoridade suprema na terra, ele ainda podia julgá-los e sentenciá-los. Embora Nabucodonosor, o grande líder da Babilônia, não adorasse o Deus de Israel, tanto ele quanto outros reis e grandes nações daquela época ainda foram julgados por Deus. Os assírios, os midianitas, cananeus, egípcios, etíopes, filisteus e muitas outras nações que rejeitaram Deus como seu Deus, ainda assim foram julgados de acordo com o padrão de Deus. Quando o último rei da Babilônia zombou de Deus e do templo de Deus, ele foi sentenciado pelo Senhor por meio de uma mão que escreveu seu julgamento na parede, na frente de todos que estavam na sala. Deus mostra que não importa qual religião ou origem étnica você tenha ou a qual pertença, você será julgado de acordo com o padrão do Criador, e não pelo seu próprio padrão moral ou pelo padrão moral da sua cultura específica. Uma das funções da Arca era ir à frente do povo de Deus no deserto e guiá-los até o seu lugar de descanso. Ela estava presente quando uma disputa de autoridade sobre quem era o escolhido de Deus precisou ser resolvida. Ela foi à frente deles até o rio Jordão, de modo que o rio se abriu milagrosamente para eles, permitindo que atravessassem para o outro lado. Ela participou da confirmação da aliança entre Deus e Israel no Monte Ebal. E ainda assim, quando Israel falhou com Deus e foi conquistado pelo inimigo e a arca foi tomada deles, Deus usou a arca para julgar os filisteus e humilhar seus deuses, de modo que eles foram obrigados a devolvê-la. Nessa situação, Deus usou a arca como um símbolo de status de sua realeza. Mesmo quando Deus não protegeu seu povo infiel, ele protegeu a arca, pois ela representava sua autoridade. Isso deixa claro que nenhum homem precisava protegê-la e que Deus a manteria em segurança, sozinho. Isso também elimina a possibilidade de ser destruído. A arca era o trono de Deus na terra e a Bíblia diz: "Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre." Embora Jeremias tivesse acabado de testemunhar a destruição de Jerusalém e do templo, ele tinha algo completamente diferente a dizer sobre o trono de Deus. Tu, ó Senhor, permaneces para sempre, teu trono de geração em geração. Então, o que realmente aconteceu com ela? Jeremias havia sido avisado por Deus de que a cidade e o templo seriam destruídos. Ele estava preparado, assim como muitos outros. A coisa mais natural a se fazer era esconder seu objeto mais sagrado, a Arca da Aliança. Uma palavra profética sobre o fim dos tempos na Bíblia pode ter nos dado uma pista de onde a arca ressurgiria. E acontecerá nos últimos dias: subamos ao monte do Senhor, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
No século XIX, a arqueologia começou quando estudiosos passaram a buscar antigos vestígios no Oriente Médio. De tumbas e templos no Egito a registros históricos e cidades bíblicas na Mesopotâmia e na Palestina, a Bíblia como um livro historicamente correto ficou evidente. Assim como cidades e nações antigas mencionadas ali, escritos antigos de outros povos confirmaram as Escrituras. Até então, até mesmo a cidade da Babilônia era uma lenda para muitas pessoas, até que recuperaram seus vestígios. Mas Jerusalém havia sido habitada desde que a Arca desapareceu. Muitas pessoas simplesmente construíram novos edifícios sobre os antigos. Assim, a cidade antiga tornou-se camadas de história, uma sobre a outra. Em 1854, um missionário, James Barclay, caminhava ao longo das antigas muralhas de Jerusalém. Lá, ele se depara com a entrada de uma grande caverna sob a cidade antiga, cheia de túneis e aberturas. Ela estava fechada há séculos e se estendia por 5 quarteirões da cidade. Em 1867, o general Sir Charles Warren realizou as primeiras grandes escavações na cidade antiga e na montanha onde o templo ficava. Ele descobriu poços e túneis abaixo do nível do solo em 1873. Charles Clermont-Ganneau, um orientalista e arqueólogo francês, descobriu um querubim esculpido em pedra dentro da caverna. Querubins eram comumente usados na antiguidade para guardar a entrada de uma cidade ou local sagrado. Esse querubim tinha características semelhantes às que eram populares na época em que a arca desapareceu. Em 1882, o general Gordon, um oficial altamente respeitado, viajou pelo Oriente Médio. E, enquanto observava Jerusalém, ele se convenceu de que o local tradicional chamado Gólgota não poderia ser o lugar correto. A seção norte do Monte do Templo, que havia sido cortada, parecia se encaixar muito melhor na descrição bíblica e no antigo layout da cidade. Ele começou escavações ali, mas teve que partir para ajudar em um conflito no Sudão, onde morreu e nunca conseguiu terminar seu trabalho. No entanto, ele teve tempo de escrever uma carta para um amigo contendo uma declaração chocante. Algo havia acontecido, mas ele não explicou o que era. A montanha ao norte, que Gordon identificou como Monte da Caveira, era também o local da caverna de Jeremias, onde ele escreveu o Livro das Lamentações. O mesmo livro em que Jeremias disse: "O trono de Deus permanece." Gordon disse: "A Arca da Aliança está lá." Ele também mencionou que outros móveis do templo poderiam ser encontrados ali. Uma declaração muito estranha, já que ele nunca chegou a terminar sua escavação. Então, como ele ficou sabendo? Bem, o local foi deixado coberto e as cartas do general Gordon permaneceram guardadas em algum lugar seguro. Cerca de 100 anos depois, um homem chamado Ronald Wyatt começou a orar a Deus pedindo para ser usado para mostrar ao mundo que a Bíblia era verdadeira. Ron já vinha pesquisando a história do dilúvio e investigou os possíveis restos da Arca de Noé. Ele também estava estudando o êxodo de Israel do Egito e o local onde eles poderiam ter atravessado o mar. Encontrando várias rodas antigas de carruagem egípcia. Foi em uma dessas viagens de mergulho que ele acabou passando por Jerusalém.
No caminho de volta para casa, ele estava caminhando ao longo da face do penhasco, com um novo conhecido quando sua mão de repente se levantou sozinha, e sua mão apontou para um lugar onde alguns entulhos e lixo estavam espalhados em frente ao penhasco. Sem entender por que ou como, ele se ouviu dizer: "Ali está a gruta de Jeremias, e a Arca da Aliança está lá." Ron ficou confuso com o que havia acontecido, pois nunca tinha tido uma experiência assim antes. Ele nem sequer tinha pensado em procurar por ela. Perturbado, ele voltou para casa, tentando estudar e descobrir se a arca estar ali poderia mesmo ser uma possibilidade. Ele estudou o muro de cerco babilônico da época em que a arca foi vista pela última vez. Ele tentou descobrir quando a arca teria sido removida e também as limitações tanto de tempo quanto de lugar para escondê-la. Ele viu claramente a possibilidade de que a arca pudesse estar escondida em algum lugar desses sistemas de túneis. Ele estava convencido de que o próprio Deus o havia inspirado a encontrá-la. Ronald começou a escavar com seus 2 filhos no local para onde sua mão havia apontado. No entanto, eles logo descobriram que uma grande rocha da montanha dificultava cavar para baixo. Em vez disso, eles começaram a cavar alguns metros à direita de onde haviam iniciado a escavação. Ele rapidamente encontrou 3 nichos na face do penhasco. Ron pensou que talvez pudessem ser nichos destinados a sustentar placas da época romana. Afinal, o Gólgota ficava próximo à estrada principal na época de Jesus, e esse poderia ter sido o local onde Jesus foi crucificado. A conhecida citação de Quintiliano explica: "Sempre que crucificamos criminosos." São escolhidas rodovias muito movimentadas para que muitos vejam e possam ser movidos pelo medo, pois toda punição não diz respeito tanto à vingança, mas sim ao exemplo. O local do Gólgota, onde a igreja bizantina foi construída, não ficava junto a uma rodovia principal, mas este lugar sim. Será que esses nichos poderiam ter sido usados para colocar placas que revelavam ao povo os crimes cometidos pelos criminosos? Ele começou a pensar que este lado da montanha poderia ter sido o local onde as pessoas eram crucificadas. Ele continuou escavando para baixo, mas o solo abaixo era muito solto. Por esse motivo, eles voltaram ao local original, na esperança de que pudessem cavar ao redor da grande rocha. Desta vez, eles descobriram que podiam escavar para baixo entre o penhasco e a rocha, e que o penhasco quase formava um teto à medida que escavavam para baixo. Enquanto cavava para baixo, ele rapidamente encontrou o que parecia ser um orifício para corda talhado no penhasco. Ele estava prestes a descobrir para que aquilo poderia ter sido usado. A 38 pés sob o solo, acharam uma espécie de cisterna. Era redonda, com escadas descendo para dentro dela. Ron se perguntou se aquilo poderia ter sido usado para armazenar grãos, e depois foi utilizado como cisterna. Ele remexeu no reboco e encontrou uma grande quantidade de cerâmica entre a terra e os detritos usados como preenchimento para formar a cisterna. Quando mostrou esses pedaços de cerâmica às autoridades de antiguidades, eles os examinaram e informaram a Ron que alguns deles datavam da época dos jebuseus. Os exemplares datados como mais recentes eram do período romano. Ele continuou ao longo da face do penhasco por baixo, onde havia encontrado as nichos, e por causa da cerâmica e das moedas que encontraram, entenderam que estavam no nível romano.
Enquanto cavava, ele encontrou muitos ossos de dedos, o que confirmou sua suspeita de que aquele lugar já havia sido um local de execuções. Além das crucificações, o apedrejamento também era realizado durante a era romano-judaica. Fora da estrutura da cisterna que Ron descobriu, ele encontrou outra estrutura circular no lado oposto. Apenas a base da estrutura circular parecia estar intacta. Enquanto estudava da estrutura, ele encontrou uma seção bem preservada com uma parede e uma pedra de amarração saindo horizontalmente da parede. Na face do penhasco, a poucos metros à sua frente, ele notou uma rocha quadrada que não parecia ter uma forma natural. Ele a pegou cuidadosamente e encontrou um buraco quadrado talhado na rocha abaixo. Será que isso poderia ter sido um buraco para a cruz? Enquanto examinava esse buraco e removia a terra ao redor, ele descobriu que havia uma grande rachadura se estendendo a partir dele. Parecia que o buraco havia sido talhado em uma plataforma na rocha à frente. No nível inferior, ele encontrou vários outros buracos para a cruz. Mas ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que aquele na plataforma, com a rachadura se estendendo a partir dele, poderia ter sido o buraco que sustentou a cruz de Cristo. Ele se lembrou da escritura dizendo que um terremoto sacudiu a montanha quando Cristo morreu. Será que essa rachadura aponta para o buraco que segurava a cruz? O buraco para a cruz se estendia 23 polegadas na rocha sólida, enquanto a rachadura parecia ir muito mais fundo. Não é improvável que eles soubessem onde Cristo foi crucificado. E ele tinha muitos seguidores que gostariam de transformar o local em um lugar de lembrança. O Gólgota das igrejas católica e ortodoxa, ambos utilizados, foi primeiramente ordenado a ser construído por Constantino o Grande, por volta do ano 325 ou 326, sobre os restos de um antigo templo pagão. Isso aconteceu muitos anos depois da crucificação de Cristo, mas esses vestígios que Ron descobriu eram romanos e poderiam datar de pouco tempo após a crucificação. Após o ano 70 depois de Cristo, os judeus foram ou mortos ou expulsos, e a cidade foi reduzida a um acampamento romano. Isso pode significar que o local não era mais usado para crucificações. Ron encontrou moedas na estrutura do edifício que datam de 135 depois de Cristo, e de antes, mas nenhuma posterior a essa data. Em 130 depois de Cristo, os cristãos passaram a ser favorecidos no lugar dos judeus. E por isso é provável que essa estrutura tenha sido construída por cristãos nessa época ou antes. Isso significa que este provavelmente foi o primeiro local reconhecido como o verdadeiro Gólgota. O Gólgota, sobre o qual a Igreja Bizantina foi construída cerca de 200 anos depois, foi erguido, quando o conhecimento sobre esses lugares já havia sido mais ou menos perdido. Quanto mais próximo do tempo da crucificação, mais eles saberiam sobre os detalhes do que aconteceu. O fato de as moedas que Ron encontrou no edifício antigo serem do ano 135 depois de Cristo indica que quem construiu e usou essa estrutura aparentemente a abandonou naquela época e deixou a região. O fato de as fundações ainda estarem intactas pode indicar que ela não sofreu destruição pelas mãos de invasores, mas provavelmente caiu em desuso e decadência. Com o tempo, acabou sendo coberta por terra e entulho. Seja qual for o caso, as evidências mostraram que a estrutura pode ter sido construída muito antes da Igreja do Santo Sepulcro. Ron e seus 2 filhos trabalharam aqui por um período de quase 2 anos.
Eles continuaram procurando no nível romano por uma caverna ou uma entrada para um túnel, mas sem sucesso. Então Ron sentiu-se impelido a abrir caminho por uma fenda na parede do penhasco. Todos oraram e continuaram sentindo-se impressionados. Eles usaram martelos e cinzéis e, após um curto tempo, conseguiram ver um espaço aberto atrás. Eles ampliaram o buraco para que pudessem passar. A caverna por dentro tinha cerca de 4,5 metros de altura e largura. Ron ficou animado ao descobrir a caverna, pensando que a arca poderia estar ali dentro. Mas ela estava vazia e levava a uma infinidade de túneis e aberturas dentro da montanha. Ron explorou as cavernas e aberturas que achava no enorme sistema subterrâneo. Por 2 anos, eles iam e voltavam entre os Estados Unidos e Jerusalém para ganhar dinheiro e continuar a busca. Em dezembro de 1981, continuaram o trabalho nas cavernas, explorando cada fenda, mas ficaram doentes. Seus filhos voltaram ao Zeuá e Ron precisou de outros ajudantes. Ele não ia desistir e sentia que Deus lhe havia prometido que encontraria a arca nessa viagem específica. Mas agora ele já tinha usado todo o seu dinheiro. Ele estava doente e o trabalho era muito difícil e exaustivo. Um ajudante local passava por aberturas menores por ser magro. Ron não cabia. Ron achou uma chaminé e um túnel onde precisou esvaziar os pulmões para se espremer e passar. Ele percebeu uma estalactite de 40 centímetros no paredão do penhasco. Atrás dela havia um buraco, e Ron tentou olhar através dele, mas sem sucesso. Então ele aumentou um pouco o buraco e conseguiu ver uma caverna lá dentro, mas não parecia muito promissora e aparentava ser uma caverna cheia de pedras. Mas ele decidiu procurar em todos os lugares. Ele aumentou o buraco para o ajudante entrar, mas ele logo saiu apavorado, gritando: "O que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Eu não vou voltar lá dentro." E então ele tentou sair do sistema de cavernas o mais rápido que pôde. Agora Ron percebeu que poderia haver algo ali e aumentou o buraco o suficiente para conseguir se espremer para dentro. Era agora 6 de janeiro de 1982. Havia cerca de 45 centímetros de espaço livre entre as rochas e o teto.
Ron começou a iluminar com sua lanterna entre as rochas para ver se havia algo ali, por baixo. Ele viu algumas vigas secas e podres e, embaixo delas, algumas peles de animais secas e podres que se desfaziam em pó. Quando ele tocou, então viu algo refletindo de volta, algo brilhante e dourado. A princípio, ele pensou que poderia ser a Arca da Aliança, mas ao remover a pele de animal, ele viu uma mesa revestida de ouro com uma moldura elevada ao redor que consistia em um padrão alternado de um sino e uma romã. Ron tinha certeza de que aquilo tinha que ser do primeiro templo ou do mobiliário perdido do tabernáculo, e poderia ser a mesa original dos pães da proposição. Ele então começou a investigar a câmara mais de perto e olhou ao redor. Ele usou sua lanterna e percebeu uma rachadura no teto. Subindo cuidadosamente pelas rochas na parte de trás da câmara, ele viu um estojo de pedra bem embaixo da rachadura. Ele tinha uma tampa de pedra plana que estava rachada em duas partes, e uma seção menor havia sido movida para o lado, criando uma abertura no estojo de pedra. Mas a tampa estava muito próxima do teto para que ele pudesse olhar dentro, e ele percebeu uma substância preta ali. A rachadura acima dele e um pouco mais da substância preta na borda da tampa levando para dentro da caixa. A rachadura no teto estava diretamente acima da parte rachada da tampa onde estava aberta. E um pouco da substância preta tinha que ter caído dentro. A caixa foi nesse momento, como Ron recorda, no instante em que a realização do que havia acontecido ali lhe ocorreu, que ele desmaiou. Quando ele percebeu isso, a rachadura no teto era o final da fissura que se estendia a partir do orifício em forma de cruz encontrado na plataforma elevada. Muitos metros acima dele, e a substância preta era sangue que havia caído pela rachadura e dentro da caixa de pedra. Ele sabia que a arca estava dentro da caixa de pedra.